Bem-vindos a Telesacra, bem-vindos meus caros ao Fiuco. Vamos então ver a primeira leitura de 2026 para vocês. Estamos em janeiro de 2026. Estas leituras não têm uma dimensão de tempo associada, por isso, independentemente de quando vejam esta leitura, pode ser que haja aqui alguma mensagem para vocês. Não se guiem apenas por aquilo que eu digo, abram também a vossa mente, a vossa intuição, para então eventualmente interpretarem as imagens, os símbolos e chegarem a alguma mensagem, a algum raciocínio diferente daquilo que eu vou estar aqui a comunicar. Isto é uma leitura coletiva e daí nem tudo poder ressoar com vocês. Então levem aquilo que vos sirva e deixem o resto para outros que possam eventualmente servir. Esta leitura é então direcionada para quem tem alguma afinidade com o Fiuco, também considerado o curandeiro ferido, por assim dizer, ou o curandeiro alquímico, que está, pronto, e dentro da carta astral, se vocês têm algum posicionamento importante dentro do Fiuco, quer sejam de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte ou de Ascendente. Obviamente isto aqui nem toda a gente utiliza esse tipo de sistema. O Fiuco, que é o 13º signo do zodíaco, não faz parte do mainstream, pronto, da astrologia comum, né? Porque é tudo dividido simetricamente, 12 secções, 30 graus cada um, né? Mas já falámos disso, na astronomia não é, não é tudo, não é simétrico. E aí temos de ter então em conta como é que isso aí também atua. Agora, são vários sistemas de interpretação, utilizem aquilo que vos sirva melhor. Eu pessoalmente prefiro a astronomia, a astrologia astronómica, onde realmente podemos observar os astros e ver exatamente em que signos é que as coisas acontecem, né? Não é estar a dizer, não, agora é o Sol em Escorpião, ou o Sol em Sagitário, ou pronto, agora nesta época já é o Sol em Capricórnio, né? É ou não é? É que dizem isso, mas se a gente for observar, às vezes não bate certo, né? Mas pronto. Eu já falei disso noutros vídeos, não vou estar a adiantar muito sobre isso. Cada um que utiliza aquilo que lhe sirva mais. Com isso arrancamos então com esta leitura para o Fiuco, a ver então as possíveis energias ou tendências que possam existir para o desenvolvimento da vossa capacidade espiritual ou alinhamento com o vosso propósito. Isto aqui, logo à primeira vista, começa bastante positivo, porque estou a ver, temos aqui duas arcanas maiores no mundo ordinário, que é a situação presente, e no vosso conselho, ou no vosso desenvolvimento, que também pode estar associado com a carta do mentor. Então estas duas arcanas maiores em si são muito, muito positivas. E vamos ver o que então possa eventualmente significar, porque na situação presente temos então a sacerdotisa, e esta sacerdotisa, então acho que muitos de vocês talvez estejam a passar agora por uma época onde estão bastante ligados com a vossa intuição e talvez com as vossas emoções. Há o potencial de poder realmente desenvolver isso. Agora vamos começamos agora o ano novo, né? Princípios de janeiro arrancou logo com certos eventos astronómicos importantes, né? Tivemos dia 31 de dezembro a Lua em Pleiades, logo a seguir a Lua cheia, e mais alguns eventos, né, que acabam por estar a afetar ou afetam de forma subtil na nossa psique, né? Então acho que se calhar logo para começar o ano talvez tenha havido algumas revelações ou alguma tendência para poder ligar um pouco mais à intuição. Já tenho vindo a falar disso, nem tudo é lógico, nem tudo é racionalização das emoções ou da nossa intuição. Temos tendência para fazer isso, mas muitas vezes o que acontece é que a gente acaba por prender as nossas intuições e emoções dentro de caixinhas, e então acabamos por ver só uma interpretação parcial daquilo que realmente nos está a ser comunicado, né? Então é preciso um pouco confiar
no processo, a confiar na nossa intuição. E acho que talvez muitos de vocês, ao longo dos últimos meses, têm vindo a desenvolver essa capacidade de intuição, de poder ligar um pouco mais àquilo que sentem e não tanto àquilo que a mente às vezes comunica, né? Há aqui um grande potencial, há ali capacidade de poder nutrir essa intuição, né? E lá está, e nem tudo é lógico, essas coisas às vezes vêm de forma intuitiva e as pessoas, pelo menos com o arquétipo de Ofiuco, têm a possibilidade de poder eventualmente utilizar isso a seu favor para poderem não só fazer a sua cura pessoal, poderem eventualmente também ajudar aos demais, e acaba por ser algo bastante intuitivo, né? Tem a ver algo com a pessoa sente algo, ou se tem uma visão ou uma premonição ou algo assim, e é acreditar ou pelo menos seguir dentro dessa tendência, não derrotar-se a si próprio a pensar apenas logicamente como é que as coisas poderiam ser. Ok, muito bom por termos aqui o Uruz, e ainda por cima está no sentido, pronto, no sentido, no bom sentido. Então, apesar de estar ainda inconsciente, acho que já estão a ligar mais à vossa intuição, mas ainda está por ser revelado o vosso verdadeiro potencial, né? Já não sei bem como é que é o nome, mas aqui atrás temos aqui, parece um bisonte, mas acho que representa a vaca sagrada da mitologia nórdica, que é aquela que no princípio dos tempos alimentou ao titã Ymir. E pronto, isso aí é aspectos da mitologia nórdica. E então, uma forma de interpretar isso é como que há o potencial. Vocês já têm uma certa ligação, talvez, à vossa intuição. E apesar de não estarem a ver ainda as coisas de forma clara, têm vindo a desenvolver esse vosso potencial de realmente poder utilizar essa vossa intuição a favor. Então têm que continuar a trabalhar na vossa intuição, a nutrir essa vossa intuição, a terem atenção como é que a mente às vezes prega partidas, e essa tal racionalização às vezes cria circuitos e jaulas dentro da nossa psique, e com isso aprender a dissolver essas jaulas ou esses circuitos. Não porque são negativos em si, mas porque levam a pessoa a prender-se e a julgar ou a idealizar coisas que nem sempre são a realidade. E então é aí que é preciso ter uma certa atenção nesse sentido, de poder continuar a cultivar a vossa intuição. Acho que têm vindo a fazer um bom trabalho, pelo menos para quem esta mensagem vai direcionada. Há aqui um grande potencial em jogo, e acho que muitos talvez tenham estado a ligar cada vez mais à intuição e como é que isso joga um papel fundamental nas vossas vidas para poder ajudar na vossa caminhada. Caminhada a qual está a seguir então em direção a este pajem de pentáculos. Então o pajem de pentáculos, apesar de estar a olhar para trás, está a olhar para o passado, está numa fase nova da vida, numa fase de manifestação, de poder manifestar algo novo que já tem vindo talvez a ser trabalhado já desde o passado. Então, intuitivamente, têm estado a revelar o vosso verdadeiro potencial, e é possível estarem a caminho de uma nova etapa da vida, onde podem não ter todas as respostas, mas já têm vindo a trabalhar nelas ao longo dos tempos. E está-se a chegar a uma altura agora de poder vê-lo expresso na realidade, de poder realmente manifestá-lo na realidade. O problema, lá está, que pode estar a acontecer é Otala, mas está em Merkstave, está ao contrário. Então, estar ao contrário tem a ver talvez com uma certa dispersão que possa ter havido, onde lá está, a pessoa liga muito à sua intuição e tem todo um potencial por desenvolver, mas também tem que trabalhar tem que tentar manifestar de forma organizada.
Então aí é um bocado uma dualidade que existe, né? Bem, isto em si é a carta de muito dualidade, porque é o número 2 também tem a ver com a dualidade e é o que acontece entre a nossa intuição e a nossa mente, onde às vezes entra em conflito, né? Então tem que continuar a confiar na vossa intuição e a desenvolver esse vosso potencial, mas ao mesmo tempo tem que tentar enraizar e manifestar na realidade aquilo que a vossa intuição vos está a comunicar. Porque senão o que acontece é que a pessoa passa anos e anos a trabalhar nisso, mas como não consegue enraizar, mantém-se um bocado dispersa e perdida, sem chegar a lado nenhum, né? Acaba tudo por ser muito mental, muito emotivo, talvez, e agora está-se a chegar talvez um momento ou uma altura de manifestar isso na realidade, independentemente do que seja, né? Agora, intuitivamente, vocês têm estado a receber os indícios e a perceber-vos, talvez, do potencial que tem estado em desenvolvimento. Ainda não está claro, mas eventualmente vai estar a surgir, e acho que ao longo deste deste ano 2026, que é um ano 1, na numerologia é o ano dos novos começos, então está-se a fechar alguns ciclos do passado e a iniciar uma nova etapa da vida, onde muito da vossa intuição e potencial pode eventualmente ser manifesto ou aparecer na realidade. Tem que desenvolver talvez a vossa capacidade de organização e de concentração para poderem manifestar isso de forma coesa, por assim dizer, né? Porque é algo que talvez já venha do passado, mas se a pessoa apenas vive nos seus sonhos, na sua intuição, nas suas emoções, etc., dificilmente consegue enraizar e manifestar isso. Daí talvez o tal pajem, né? Porque é uma energia jovem, é uma energia de princípios, há muito ainda pela frente por desenvolver, mas acho que neste momento está ainda a tentar manifestar algo que vem do passado e que intuitivamente tem vindo a desenvolver. Então, para vocês, ó Fiucos, nos próximos meses, talvez até o eclipse, agora há uns eclipses agora para fevereiro e março, e ao longo deste ano 2026, há talvez o tema, pelo menos parece-me ser um pouco o de continuar a desenvolver a vossa intuição e o vosso potencial, mas tentar enraizá-lo na realidade e manifestá-lo na realidade para impedir de estar sempre supérfluo, disperso, ser apenas uma teoria, por assim dizer, né? É algo que já tem vindo a ser trabalhado já desde o passado, mas que ainda hoje em dia talvez ainda continue demasiado pronto, só nas vossas cabeças, né? E aqui está realmente a ser chamado, estão a ser chamados a atenção a tentar manifestar, a tentar realizar esses objetivos. O desafio, para complementar isso, exatamente, temos aqui então o desafio que se apresenta é um 7 de copas. E este 7 de copas é isso mesmo, há uma certa confusão, geralmente de origem emocional ou até mesmo espiritual, onde a nossa atenção pode estar dividida, pode estar dispersa em mil e uma coisas. É realmente o que esta carta significa. O 7 de copas em si é ter várias opções à nossa volta e nós só podemos praticamente escolher uma. E agora a pessoa, o que é que ela faz? Muitas vezes é complicado por estar a fazer malabarismo, a tentar jogar com tudo, a tentar integrar tudo e essas várias possibilidades, mas acaba por viver dispersa e dividir-se, e então a sua energia não foca naquilo que tem a manifestar, mas dispersa-se e então acaba por ficar só nos sonhos, só na ilusão. Que é aqui na energia do número 7, muito associado com a energia neptuniana. Então Neptuno é o planeta da ilusão, né? É o planeta também dos sonhos, das fantasias, mas eventualmente também pode levar à mentira. E daí que é muito importante a nível astronómico, como que astronómico e astrológico, né? Como Neptuno neste momento está em peixes, então Neptuno é o planeta regente do signo de peixes,
e então está potenciada essa possibilidade de sonhar, de fantasiar, de idealizar muita coisa, mas ainda temos Saturno também em peixes, geralmente tem estado muito próximo de Neptuno ainda, houve umas conjunções a acontecer nos últimos meses, e isso aí o que quer dizer? Quer dizer que não é só idealizar e sonhar e fantasiar das possibilidades, mas sim tentar então enraizar e manifestar esses ideais e esses sonhos. Então, apesar de haver uma certa confusão, né, a pessoa sabe exatamente aquilo em que ela tem que apostar. Há mil e uma possibilidades, há mil e uma distrações, há mil e uma coisas importantíssimas nas nossas vidas, mas se a pessoa tivesse que escolher uma coisa, saberia exatamente o que é que ela iria fazer. É um bocado o que esta carta nos transmite, né? Agora, pode haver várias opções, uma pessoa pode escolher, mas tem sempre um foco principal. Isto basicamente está a chamar a leitura toda, basicamente está a chamar a focar, a poder ganhar foco na vida, a evitar dispersar-se em mil e uma coisas. Porque a pessoa, se estiver ligada, lá está, então, intuitivamente. Muitas vezes a pessoa está ligada de forma intuitiva ao coletivo e a outras coisas, depende do vosso nível de introspeção e de meditação, né? Mas o que acontece é que a meditação em si é um momento de foco e de concentração. Então a pessoa, apesar de estar em parte a dissolver e a deixar se levar, né, pelas suas sensações e pela sua experiência, vai ter que aprender a focar. É por isso que normalmente uma pessoa foca quando está a meditar, a respiração é fundamental, porque acaba por ser aquilo que nos ajuda a ancorar e a enraizar a nossa experiência. Por isso uma pessoa quando medita, pronto, antes de começar a meditar tem que aprender a respirar. E ao aprender a respirar já tem sempre uma âncora, um ponto onde ela vai, porque naturalmente a sua mente vai dispersar-se, vai divagar. E então quando a pessoa percebe, já estou a variar outra vez, pronto, volta a concentrar-se na respiração. E daí tipo recomeça esse processo. E pouco a pouco a sua capacidade de atenção e de foco vai se desenvolvendo ao longo dos tempos. Esse basicamente é o princípio fundamental da meditação, não é só estar ali parados a descansar ou a imaginar coisas. Não, não, pelo contrário, é um momento de observação, é um momento de concentração. A meditação é ativa em si. Então a pessoa, mesmo estando parada, ela está a observar. E para poder observar tem que estar com atenção, né? E então essa atenção é preciso voltar a concentrar. Então aconselho a concentrarem, lá está, a terem uma âncora. E essa âncora muitas vezes é a respiração. É o poderem ganhar uma respiração consciente e ganharem mais consciência também da vossa mente, da forma como estão a pensar, do vosso comportamento e como isso pode estar a afetar as vossas vidas. Porque senão, naturalmente, há sempre essa tendência para a dispersão e depois as pessoas idealizam coisas e sonham coisas e as coisas deveriam ser assim ou deveriam ser assado e blá blá blá, e então dificilmente conseguem viver a realidade e manifestar na realidade pelo menos parte desses sonhos ou desses objetivos que há possibilidade de poder manifestar. Então aqui está um grande trabalho neptuniano, por assim dizer, e da energia, apesar de ser Ofiuco, está aqui uma grande ligação a Neptuno e à energia de peixes. Não só nos aspectos, lá está, isto aqui na verdade é a carta da Lua, ou está associado com a Lua, enquanto que aqui o associo mais com a energia de Neptuno em si, né? E 7, 8, 9, bem, na verdade é o primeiro decano de peixes também. Então aí está uma grande pronto, um desafio, por assim dizer, que é o tentar manter o foco, não só idealizar utopias e sonhos e fantasias, mas sim entender
ou pronto, pelo menos escolher um foco e fazer os possíveis para tentar manifestá-lo na realidade, porque a tendência natural do humano e das pessoas no geral é a dispersão. Então dificilmente conseguimos realmente concretizar os nossos objetivos ou sonhos, porque naturalmente somos bombardeados de informação, de opções, de várias coisas, né, que nos desviam às vezes dos nossos objetivos. E então depois a intuição acaba por às vezes passar de forma secundária. E por isso muita gente deixa de acreditar na sua intuição. Não creio que seja esse o caso aqui, mas naturalmente muita gente é isso, porque até pode acreditar na sua intuição, mas o mundo vai-lhe estar a mostrar mil e uma outras coisas. E então a pessoa vai ter tendência a seguir a sua mente e não a sua intuição. E é preciso encontrar um certo equilíbrio entre os dois para eventualmente poder enraizar e manifestar na realidade algo que, pelos vistos, já pode estar a vir do passado, mas que ainda é um desafio de poder manter-se concentrados na realidade. Perthro, que está invertido, não está invertido, está no subconsciente ou está ainda por acontecer. E então realmente é o ter a capacidade de poder continuar a seguir com a sua intuição. Eu acho que intuitivamente vocês já sabem exatamente aquilo que têm por fazer, mas é inevitável, pronto, nós em grande parte somos indisciplinados. A nossa mente não está preparada para a sobrecarga de informação e de energia e de coisas do nosso tempo moderno. Nós nos últimos 200, 300 anos tivemos um grande avanço, um grande salto tecnológico e em termos de conhecimentos, e o que acontece é que o nosso corpo e o nosso cérebro, em grande parte, de forma biológica e neurológica, não estão ainda preparados e totalmente adaptados a esta transição. Por isso que hoje em dia é comum falar da ansiedade e de depressão e de certos problemas psicológicos que basicamente são em grande parte desregulações. Pronto, a pessoa em si está desregulada, né? Agora há pessoas que acontece de vez em quando e há outras pessoas que já nascem com essa desregulação em si. E então, pronto, é preciso ter já um certo cuidado e aprender não só a seguir com a sua intuição, mas aprender a ligar-se mais profundamente às suas vulnerabilidades, às suas emoções, à sua intuição e saber como encher a sua própria taça, né? É um bocado aqui o que está a representar neste desafio. A pessoa pode ter mil e uma distrações, mas no fim ao cabo sabe exatamente aquilo que ela realmente precisa na sua vida. Agora, nem sempre nós seguimos isso, né? Às vezes o nosso corpo ou a nossa mente acaba por falar mais alto, e é aí que nós temos que educar a nós próprios com uma certa disciplina para então poder manifestar e enraizar os nossos sonhos ao tentar manter um certo foco. É daí que estou a ver aqui um grande desenvolvimento mais, lá está, dentro da meditação, tal como estava a falar, meditação, foco, respiração, porque ajuda bastante as pessoas a terem uma certa calma, a dissiparem parte dessa ansiedade ou dessa necessidade de ter que experienciar tudo da vida, basicamente, mas sim poder focar então nos seus verdadeiros propósitos. E acho que de forma intuitiva muitos de vocês já sabem o que é. Esse potencial ainda tem vindo a estar em desenvolvimento, mas acho que naturalmente devem se aperceber que tanto vocês como muita gente continua dispersa, e ao mantermos dispersos não conseguimos estar a concentrar a nossa atenção de forma como um laser, né? E é aí que está a parte do trabalho a fazer, é a concentração. Porque ao concentrar a vossa atenção é como se estivesse a concentrar as energias num ponto. E ao concentrar as energias num ponto, mais aumentam as probabilidades de poder então manifestar os vossos propósitos.
né? Pronto, até agora acho que está bastante explícito aqui esta parte de estar ligados à intuição, tentado a desenvolver, é um aspecto muito importante das vossas vidas, mas tem que evitar a dispersão, o perder-se ou diluir-se no meio de todas as possibilidades para então poderem focar naquilo que realmente querem manifestar nas vossas vidas. Têm que ter uma certa paciência com vocês próprios, né? Tem que ter consideração e respeito por vocês, né? Não é querer que em 2 dias as coisas aconteçam, ou não se derrotem a si próprios a pensar, estou sempre distraído, não sei o quê, não vale nada, para isso tudo, esse tipo de conversas que nós temos às vezes na nossa mente, não ajudam, parece que ajudam, mas não ajudam em nada, né? Só estão a promover mais a autoderrota e fomentar um ego que em verdade não está ligado com a nossa verdade mais profunda. Então há uma oportunidade para poder dissolver isso tudo, dissolver esse ego e poder finalmente concentrar-se nos seus verdadeiros objetivos. Só assim é que vamos então poder chegar aqui a esse conselho final, ou essa carta final, que é outra arcana maior, que é a do louco. E o louco, apesar de ser louco, é uma carta muito, muito positiva, pois é a carta dos novos princípios, é a carta das oportunidades de poder seguir em frente. A gente não sabe o que está pela frente, né? Aqui também é uma carta de novos princípios, só que ela está a olhar para trás, ainda tem alguma coisa por acabar, porque possivelmente tem andado muito dispersa, né? Muito distraída. E então isto está a chamar a atenção para poder ganhar concentração e foco, para então poder seguir em frente. E então não se sabe bem onde é que isso vai levar, mas a pessoa tem que ir em frente, iniciar uma nova etapa, um novo ciclo. Basicamente é isso, é um novo princípio que está por acontecer. Então acho que uma nova etapa das vossas vidas está para surgir, para vocês e para muitos, né? Temos vindo a falar desse tema. 2026 é um ano 1. Eu pessoalmente não acredito que, apesar de ser um ano 1, vai já tudo começar agora. Pelo contrário, está-se ainda a acabar com certas coisas do passado e a fazer. O ano 1 para mim é mais um tipo de transição que está a acontecer. As pessoas já estão a ganhar mais consciência do seu potencial, estão a acabar com certos ciclos e com certas etapas que estão do passado, que já não vão servir para o próximo capítulo. A gente estamos a aprender a ganhar certas capacidades, neste caso aqui mais concentração, mais foco em direção aos vossos objetivos, e a vossa intuição tem estado a jogar um papel fundamental para vos dar os indícios do que é que têm que seguir em frente, né? Logicamente, aqui nesta carta a gente sabe bem o que é que tem valor e o que é que não tem valor, né? Pronto, e agora é a vossa análise que vão ter que fazer também. Dentro de todas as possibilidades, o que é que realmente importa. Pronto, que esse aí que é parte do filtro da nossa mente que temos a desenvolver, que temos que pronto, a nossa capacidade de filtrar a informação que nos serve daquela que não nos serve. Em termos de neurologia, novamente, temos uma atenção ou uma consciência limitada. Se o nosso cérebro fosse medido em termos como se fosse um computador ou um supercomputador, por assim dizer, se não me engano, a capacidade total do nosso cérebro é cerca de 11 mil milhões de bits de informação por segundo, mas a nossa capacidade consciente só consegue processar cerca de 2 mil bits de informação por segundo. Não sei se entretanto estes dados foram atualizados, possivelmente que sim, já faz uns bons anos que já aprendi sobre esta referência, mas é só para ter uma noção de como a nossa parte consciente é limitada, e então temos que desenvolver a nossa capacidade de ter bons filtros, por assim dizer, de informação e daquilo que nos serve na vida, para podermos utilizar no consciente aquilo que nos serve, e todo o resto acaba por estar no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente. Não quer dizer que que a gente não o apanha, mas é algo que a gente não vai utilizar, e então não vale a pena.
E ao não valer a pena, não vale a pena estar a ocupar espaço dentro da nossa consciência limitada. E é isso que nós temos de ter em atenção, né? Porque hoje em dia há tanta informação e tanta coisa desnecessária que, pronto, que a nossa consciência não tem capacidade para gerir isso tudo. E como nós temos um terrenozito, né? Então nesse terreno nós podemos querer cultivar coisas, né? Podemos querer cultivar batatas e cenouras ou pôr alguma árvore, etc. Agora, uma pessoa quando começa a fazer isso quer lá ter tudo. Mas se uma pessoa tem 3 metros quadrados, então não, vai ter que concentrar só em certas coisas, ou então ir alternando ao longo dos tempos. E é assim que a nossa mente também funciona. Como é que a nossa consciência funciona, o que é que cultivamos lá, temos um espaço limitado de cultivo, então o que é que a gente quais são as nossas prioridades dentro do nosso cultivo e eventualmente ao longo dos anos e das épocas podemos alternar algumas coisas ou tentar melhorar certas coisas, mas não podemos lá ter tudo nesses 3 metros quadrados ou o que seja. Pronto, isto é um exemplo, mas é para poderem entender como é que a nossa consciência também funciona, porque não é só falar de forma abstrata, como hoje em dia a nível científico e dentro da neurociência e dentro da computação neurológica também temos já consciência sobre isso. Foi assim que desenvolvemos modelos de inteligência artificial e eventualmente vamos chegar a robôs e androides, que é inevitável. A gente não tem como fugir disso, e os supercomputadores e etc. A gente pode estar a pensar, antigamente é que era, está bem, mas é inevitável esse desenvolvimento e então temos que ganhar consciência sobre isso para podermos fazer decisões mais corretas, por assim dizer, para as nossas vidas e a dos demais. Senão acabamos por nos perder no meio do caminho, né? E aqui realmente está então essa chamada de atenção para poderem concentrar-vos, focar naquilo que realmente importa e com isso, pronto, fechar com certos ciclos e certas coisas que já não servem para poder permitir um novo princípio, uma nova etapa de vida supostamente mais feliz, né? Aqui temos o Freire que está com o seu javali. Aqui pronto, não aparece, mas o javali normalmente é um javali dourado que brilha no escuro, normalmente até é maior porque ele consegue andar nesse javali e esse javali voa na mitologia nórdica. É toda uma história muito fantástica, mas o Freyr em si é uma energia muito positiva, é uma energia às vezes associada, lá está a carta do louco no geral, é uma carta associada muito com a inocência, com o espírito da criança interior, por assim dizer, como que a iniciar uma nova fase da vida. E apesar de não saber para onde o que é que está pela frente, é só à medida que a pessoa vai caminhando que o horizonte vai surgir, e naturalmente a pessoa só à medida que vai avançando é que vai então poder ver como é que a história se desenvolve. Para complementar isso, Thorsaz, então a runa de Thor, que ainda não está claro, né? Ainda está no subconsciente ou está por ser desenvolvido. Há toda uma purga por realizar para poder chegar então a este novo princípio. É preciso deixar para trás tudo aquilo que já não serve para poder iniciar com uma nova fase. E essa nova fase realmente é preciso reencontrar uma certa força para libertar-se daquilo que não nos serve. É um esforço consciente. A pessoa estar focada naquilo que realmente quer, naturalmente, apesar de haver 1001 distrações, a pessoa não pode com tudo. É aquela história da nossa consciência limitada. E então vai ter que focar naquilo que tem a focar, libertar-se de todo o resto que está a servir como que amarras, né, e distrações, e com isso a pessoa fazer uma certa purga para poder iniciar uma nova fase da sua vida. E aqui não só é uma purga em si, como é força, é a energia de Thor, é a energia do Deus Trovão, que então surge para impulsionar a energia para a frente, né? E essa energia, lá está, em termos físicos, né, vem da fricção
entre as nuvens. Então a fricção gerada entre todas estas nuvens de possibilidades, por assim dizer, é aquilo que eventualmente vai se manifestar como que um raio nas vossas vidas, numa direção para poder enraizar na realidade o que estava nas nuvens, o que estava nos sonhos e torná-lo manifesto. Então Thor Saz é uma runa muito poderosa, por isso está associada também com o deus Thor, mas tem vários significados e aqui realmente estou a ver um significado não só de purga, como que de enraizamento e grande força ou potencial para poder então, entre todas as possibilidades, focar naquela que realmente vai vos servir para a próxima etapa. Tal como estava a dizer, então pronto, chegamos à última carta, que é o fundo do baralho, que é o tema geral desta leitura, e temos então o 3 de Pentáculos. Então o 3 de Pentáculos é exatamente o estar a acabar com aquilo que tinha ficado para trás. Pronto, o 3 de Pentáculos, na verdade, e temos logo a seguir o mundo, que é o final também. Então, isto só vem ajudar na minha interpretação que eu estava a dizer, em que eu vejo o ano 1 não só como um novo princípio, mas também como o fim do... Bem, o fim do ciclo, na verdade, já começou em 2025. Só que, tal como digo, nós não somos robôs, não é? Dia 31 de dezembro acaba isso e dia 1 de janeiro já estamos noutra. Talvez possa acontecer para algumas pessoas, mas isto aqui é um processo de transição, é um processo de transformação e tarda o seu tempo, não tem propriamente datas específicas para poderem acontecer. Daí o que eu estou aqui a interpretar realmente é, então estes 3 pentáculos, estarmos a trabalhar por uma obra maior além de nós próprios. Há ainda trabalho por acabar, há uma etapa que está a chegar, por assim dizer, ao seu fim, mas não é o fim, vai haver um novo princípio, está a chegar ao fim um capítulo para poder permitir o princípio do próximo. E então, e realmente aqui está a chamar a atenção no sentido de focar e concentrar a vossa energia, e é ao manter-vos focados que vão poder entrar nesse tal estado de flow que vos permite fazer aquilo que, pronto, concluir com o vosso trabalho e avançar com o vosso trabalho também. Agora, o 3 de Pentáculos muitas vezes está associado com o trabalho em equipa. É por isso que talvez possam fazer conta com alguém para poder ajudar-vos ao longo do caminho, mas não podem estar dependentes do que é que os outros andam a fazer. É algo que vocês vão ter que concentrar em vocês próprios, focar em vocês próprios e entrar nesse tal flow para poderem desenvolver o vosso trabalho. Há uma nova manifestação, há algo novo para surgir na realidade, mas está ainda muito disperso, é preciso concentrar. E é ao caminhar, né, tal como estava a dizer, é ao longo desse horizonte, à medida que avançamos, que vamos poder então ver o horizonte a aparecer. E é exatamente também um bocado o que está aqui, à medida que nós trabalhamos, que as coisas vão se concretizando, que vão aparecendo pelo caminho, né? Uma pessoa começa a... Né? Se formos a seguir aqui a ideologia desta carta, ele está aqui a fazer um escudo, né? Então o escudo, antes de ser um escudo, era madeira e era metal, né? Então a pessoa teve que pegar nesses materiais não trabalhados e, pouco a pouco, com a sua vontade, com a sua força, com a sua atenção, poder trabalhar nesse sentido, e demora o tempo que demora, e eventualmente vai poder concluir com esse trabalho, independentemente de outros estarem a ajudar ou não, porque esse é um trabalho pessoal, um trabalho criativo que a pessoa tem a desenvolver, e tem muito a ver com mais uma coisa complementar, que é Kenaz. E é exatamente isso. Não só tem a ver com a vossa força de vontade, como que Kenaz significa tocha. Então a tocha só ilumina um pouco do nosso caminho à frente, não ilumina a quilómetros, né? Então o que acontece? Quando uma pessoa está no escuro e com uma tocha nas mãos, é à medida que ela avança que o caminho vai aparecer. Então não podem desistir de vocês próprios, têm que seguir assim com a vossa intuição, mas é com a vossa força de vontade que vocês vão poder passo a passo
avançar e a cada passo vai aparecendo mais um bocadinho do caminho pela vossa frente. Há pessoas que só querem sair de onde elas estão quando conseguem ver o caminho todo. E por mais que planifiquem, a gente quando quer ir de A a B, muitas vezes passa por vários obstáculos pelo caminho. E é natural isso e faz parte do processo. E nós temos que confiar no processo, temos que confiar em nós, confiar no nosso potencial para podermos então desenvolver as nossas capacidades. Neste caso, é mais no sentido de concentrar o foco, né? Daí eu falar da meditação e da respiração, como forma de poder ancorar, enraizar e focar então a vossa atenção no meio das mil e uma distrações e eventualmente acabar então com o ciclo que está agora a acabar, ou que já acabou, mas que estamos ainda em transição para entrar numa nova etapa muito mais alinhada com o nosso propósito, com a nossa força e com a nossa verdade, por assim dizer, porque este trabalho não é só trabalhar por trabalhar, é um trabalho criativo, ligado à nossa força de vontade, ligado à luz, e essa luz é aquilo que nos ilumina, é a luz interna que a pessoa, à medida que caminha, que avança, então vai poder abrir o caminho. Então isto aqui, pronto, no geral, está uma leitura bastante positiva. Há a trabalhar na vossa atenção, na vossa concentração, mas pronto, à medida que avançarem passo a passo é que as coisas vão se resolver. Não vai ser de um dia para o outro, mas pouco a pouco vão poder se calhar aperceber-vos, à medida que ganham mais concentração, vão poder perceber-vos que estão a fechar um ciclo e estão a começar um novo. E só à medida que vão caminhando é que as coisas vão surgindo. Não é ficar à espera que as coisas aconteçam, à espera que alguma coisa mude, né? Sem a pessoa realmente mudar nada na sua vida. E pronto. Com isso, espero que tenham gostado desta leitura. Desejo tudo ótimo para 2026. Está aqui boas energias em jogo. Tem o vosso trabalho por fazer. Mas pronto, mas desejo tudo ótimo, tudo melhor. E então já voltaremos a ver-nos aqui daqui umas semanas para novas leituras. Até lá, tudo bom para vocês, tenham um ótimo mês.